Boa noite a todos, agora oficial, desculpa o contratempo. Hoje o tempo a gente vai falar, depois do irmão Samuel disso, é sobre a eficácia da prece. Ele está no capítulo 27, pedis e obtereis. A prece é o nosso momento íntimo com Deus e com Jesus e com os Espíritos de luz. Carbanchuto, considerado o bandeirante do Espiritismo, advogado do Espírito, ele tem uma mensagem dele que faz o seguinte: a oração é a elevação de nossa alma para Deus. É por ela que entramos em comunhão com Ele e dele nos aproximamos. Deus envia sempre bons espíritos para nos auxiliar. A oração é o ato de humildade. É o reconhecimento de nossas fraquezas e da nossa interioridade, evocando o auxílio dos poderes superiores, sempre solícitos a atender aos nossos voos. Então, eu acho que todo mundo tem por hábito fazer as preces, né? A gente faz essas preces, a gente pedindo, sempre a gente está pedindo alguma coisa, pedindo auxílio, pedindo envolvimento, não só por nós, como por nossos parentes, pelos nossos amigos. A gente pede até pelos nossos irmãos que desencarnaram, pede a Deus. E é nesse momento que a gente entra em comunhão com os bons espíritos, que através deles, essas nossas mensagens, ela é endereçada. Então, quando a gente faz uma prece para Deus, pedindo proteção de todo tipo, os bons espíritos vêm ao encontro, levam essas mensagens a Deus, e se for permitido atender aquela nossa súplica, ela vai ser atendida. Assim como fazemos uma oração também a um ente querido, qualquer pessoa, esses bons espíritos têm essa incumbência de fazer esse encaminhamento. No livro dos Espíritos, na parte no capítulo 2, na lei de adoração, Kardec, em conversa com os Espíritos, tem umas 9 perguntas direcionadas em relação a essa prece. Eu vou ler as 4 ou 5 primeiras que é bem interessante. Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? Os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível e quase se pode ler, por bela que seja, se as leis mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creias que ela seja tocada pelo homem fútil, orgulhoso, egoísta, ao menos que isso seja parte de um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Quando a gente vai pedir, fazer uma prece, seja para Deus, seja para os nossos mentores espirituais, se a gente estiver com raiva de alguém, com um sentimento ferido, será que a gente vai conseguir fazer essa conexão com os bons espíritos, direcionar essa prece como seja? Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Quando a gente for fazer a nossa prece, a dificuldade que a gente tiver com aquela outra pessoa, com alguém que seja, a gente esquece aquela dificuldade. Nos colocamos em afinidade, em paz, em harmonia, para que essa prece chegue ao encontro dos bons espíritos, que ele possa levar a Deus. Então, o primeiro passo é isso, é a condição que a gente está no momento para se pedir. Então, em paz, em harmonia, em amor, a gente vai fazer com que essa mensagem ela chegue adiante. E aqui na pergunta 659, a Kardec pergunta: qual é o caráter geral da prece? Aí o Espírito diz: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunhão com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Nós geralmente o que a gente faz desses 3 itens que a gente mais faz nas nossas vidas, né? Pedir. Muitas vezes a gente só pede: meu Deus, interceda, os meus espíritos que posso fazer, a gente está só pedindo, só pedindo, só pedindo, só pedindo. Quantas vezes que a gente lembra de louvar a Deus, agradecer a Deus por estar sempre nos acompanhando, nos auxiliando, nos prestando o atendimento necessário, quando isso faz necessário, pedindo para os bons espíritos auxiliar.
Qual é a vez que a gente levanta de manhã e acordar, a gente agradece a oportunidade de estarmos acordando, de termos um novo dia, uma nova oportunidade de fazermos as coisas diferentes. Fazendo isso, a gente automaticamente já nos conectamos numa frequência mais harmônica. Então nós saímos de casa, aqueles contratempos que eventualmente a gente tem no dia a dia, a gente já começa a ter uma atitude diferente. Porque eu já estou saindo da minha casa numa conexão diferente. Então aquele amigo, aquele meu irmão de caminhada que está passando com o carro correndo, que está me fechando ali, eu não estou preocupado com ele. Às vezes ele pode ter algum motivo para aquilo. Porque eu já me resguardei, eu já pedi proteção, eu já pedi que os bons espíritos me acompanhem. Mas para isso eu preciso manter uma frequência positiva. Então, pedindo o auxílio desses benfeitores e voltamos acompanhando isso, nos dando orientações, nos incluindo na questão de como a gente conduzir as coisas no dia a dia. E muitas vezes a gente esquece disso. E ao deitar, a gente fazer a mesma coisa. Agradecer o dia que a gente tivemos, pedindo que a gente, alguma falta que a gente tenha cometido com alguém, que possa nos perdoar, que possa passar o percebido pela gente, e a gente possa dormir tranquilo, e a gente tentar fazer o nosso máximo no nosso dia. E aí, em cima dessa, na pergunta 660, Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Então, a gente fala sempre aquelas coisas, a gente fala aquela questão, orai e vigiai. Então, isso que eu comentei agora há pouco, a questão de a gente, vamos supor, já pedir a prece, estar em conexão com o plano espiritual, sempre tem bons pensamentos, automaticamente a nossa frequência está na frequência com os bons espíritos. Então, as nossas atitudes têm que ser melhores. A gente tende a estar mais sensível ao nosso mentor, aos auxílios dos grandes espíritos, que muitas vezes nos falam, faz tal coisa ali, a gente tem aquela ideia, aquele momento fazendo aqui, é o quê? É o nosso pedido, a nossa prece, quando a gente pede para aquele auxílio. Então nós somos atendidos, desde que a gente esteja observando, esteja em paz, em harmonia, para que as coisas se transcorram normalmente. E aí, nessa mesma pergunta, ele tem outra pergunta. Pergunta bem no caso: como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgrado? Isso de um caráter muito mal, invejosas, ciumentas, cólericas, carentes e benevolência e indulgência. É mesmo algumas vezes viciosos. Aí ele responde: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não é um estudo delas mesmas. Não é um remédio que é ineficaz, mas é a maneira como é empregado. Se a gente está com dor de cabeça e tomar um remédio às vezes para fazer, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Né? Então, muitas vezes a gente aqui está achando que a prece, no caso, é que foi o que o Nilson falou no curso para a gente hoje. É uma construção. Eu vou fazer uma prece com as palavras bonitas, eu vou escolher as melhores palavras, vou colocar as palavras mais difíceis que tem no vocabulário lá, que ninguém. Se você colocar num contexto, tem umas palavras difíceis, bonitas, mas a prece não está aí com a questão da prece. Ela está na sua simplicidade de pedir aquilo que você está querendo. Não são as palavras, não são a quantidade, não é o tempo que demora a sua prece. É a sinceridade do seu coração. Isso que vai ser o fundamental para que a prece seja atendida. Então, muitas vezes a gente está pedindo as coisas, naquela coisa automática, tá? Aquela coisa mecânica. Você faz aquela prece, faz aquela oração, mas é só a parte teórica. A parte de amor você não põe nada. Você põe todas aquelas coisas que foram colocadas, vou ler bonito aqui, mas não tem sentimento, não tem coisa nenhuma. Então, a eficácia, não tem eficácia mesmo. Então acaba sendo sem nenhuma. A pessoa acha, eu não fui atendido na minha prece. Você está pedindo coisa
está pedindo esse tipo de futilidade, não quer que seja atendido. Então, não é essa a condição. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na questão 5, ele faz o seguinte, isso está em Marcos. O que quer que pedistes através da prece, credes e conseguireis. Marcos capítulo 15, 24. Tudo aquilo que eu pedi, eu conquistei, é isso que eu pedi, se quiser a prece. Tem que ter um pouco de bom senso, a gente analisar a palavra como está aqui, né? Eu vou pedir os números da Mega Sena? Eu vou pedir, então, direcionando-me em coisas fúteis, então, esse não é intuito. E aqui ele continua, a gente agora que está na doutrina espírita, a gente começa a entender que as coisas acontecem de acordo com a lei de causa e efeito, tem tudo que acontece com a gente, a gente tem participação nisso. Então as coisas, nosso destino é traçado, a gente sabe de tudo isso, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio para a gente fazer as coisas diferentes. Às vezes a gente vem no plano da expiação, a gente vem com a missão ou com a expiação que precisa passar nesse momento, só que a gente tem os artifícios para que a gente possa amenizar isso. Então, a gente tem que entender disso, que a dificuldade virão, mas a gente precisa compreender. Porque aqui, aí diz na parte 6, na questão 6, a pessoa que contesta a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, torna-se muito escolas. Ele acrescenta ainda que, como tudo se encandeia no universo dos meios das leis eternas, nossas rogativas não podem mudar o desenho de Deus. Não, com certeza. Deus não, isso aí, com certeza. Deus não vai mudar as leis naturais por causa da gente. Mas a gente achar que estamos fadados a passar por fatalidade, e a gente não poder se mover, a minha vida vai ser eu tenho que passar por essa dificuldade, eu tenho que aceitar sem me curvar e não tem nenhuma modificação, nem me movimentar. Estou vendo um caminhão vindo na minha frente, lá, me deixando esse caminhão me atropelar. Eu não posso dar um passo para cá, e se não acontecesse isso, eles não dariam inteligência para a gente tomar as nossas atitudes. E o nosso livre-arbítrio para que a gente possa fazer as coisas da maneira correta. Então, muitas vezes, a gente está direcionando as nossas preces em questão de coisas que não são coisas fúteis. Deus não vai mudar todo o nível do universo para favorecer o que eu quero. Mas quando a gente começar a pedir as coisas da maneira certa, o que precisa se pedir, porque a gente precisa a gente precisa passar por dificuldades para estar no mundo de expiação. Porém, a nosso livre-arbítrio nos dá a oportunidade de querer permanecer no estado que está ou modificar. Então, quando nossas preces realmente vão ser atendidas? Quando a gente pedir para Deus o quê? A paciência, a gente pedir a resignação, a coragem, muitas vezes, de passar por aquele tipo de resignação. Então, essas são as provas, essas são as preces que serão atendidas. Porque muitas vezes as coisas que a gente pede, a gente não são atendidas. Porque que nem a gente como pai, às vezes, o filho pede alguma coisa pra gente sabe que vamos supor que aquilo é prejudicial. A gente não dá porque eu vou fazer algum castigo pro meu filho, não. A gente como pai, por ter mais experiência, sabe que não, você não precisa disso. Você tem que passar por isso para você aprender. Assim é Deus com a gente. A dificuldade que estamos passando no momento, ela não se cessou ainda por um motivo. Alguma coisa falta para a gente ainda. Falta aprender. E falta a gente ter resignação. Falta a gente ter coragem de mudar a situação. Então a gente tem que pedir para quê? Pedir essas 3 coisas. Para nos fortalecer, para nos auxiliar nesse processo que a gente tem. O merecimento. E o merecimento também, exatamente, bem lembrado disso. Porque muitas vezes a gente. Agora eu estou na doutrina espírita, estou começando a frequentar o centro espírita, mudei totalmente meu comportamento, faço as coisas diferentes, sei que muitas coisas eu fiz errado, agora eu estou fazendo diferente. Só que porém não está adiantando. Porque as coisas estão acontecendo comigo, a dificuldade que eu tinha está acontecendo comigo ainda. Por que isso será? Você começou uma nova semeadura agora.
Então, futuramente, o que você está semeando agora vai ser isso que você está fazendo agora. Mas aquele André velho que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou até em outra encarnação, fez um monte de coisa que alguém de errado e tem a lei de causa e efeito. Então, o problema que eu passo hoje tem essa questão que nós falamos com o merecimento. Mas muitas vezes a pessoa ainda reclama quando acontece alguma coisa. Não, aconteceu, tudo bem, mas você já está no caminho, do aprendizado. Você já está frequentando a casa espírita, já está tendo entendimento do que é certo e do que é errado. Então, automaticamente, você está tendo um bônus horas, que tem isso também, né, Deus? Tem um bônus horas. O que você vai conquistando aqui, o que você vai fazendo, vai chegando crédito para você. Você está mudando. Então, às vezes, podia acontecer uma coisa até pior com você, acontece, você vai ter que ressarcir, mas acontece mesmo. E muitas vezes a pessoa está reclamando ainda. A gente podia pensar, nossa, ainda bem que eu mudei a minha maneira de pensar, senão o castigo poderia ser diferente. Então essas são as condições que a gente precisa entender na relação com o que a gente pede, onde a nossa prece vai ser atendida. E aí tem um item interessante, ele dá até um exemplo, que é na parte 8, que ele fala assim, ó, tomamos por exemplo, um homem está perdido no deserto, sofre terrivelmente de sede, sente-se a desfalecer, cai ao chão e pede a Deus que o ajude, mas nenhum anjo vem lhe trazer água. Entretanto, o bom espírito lhe sugere, levanta-se e segue determinada direção. Então, com o movimento instintivo, reúne suas forças, levanta e caminha. Ao acaso, chegando a uma elevação e descobre ao longe um lago. Se ele tiver fé, dirá, obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me deste. Se ele não tem fé, ele vai falar, nossa, que boa ideia que eu tive. Às vezes o acaso, tá vendo? O acaso às vezes não é tão ruim. Então, quando a gente pede, e aí o que acontece? Deus nos dá, quando a gente pede aquela coisa com sinceridade, Ele manda os bons espíritos para nos auxiliar. Então, quando chega ali o auxílio, que naquela do barco, o cara está se afogando, né? Tem uma história que pede ajuda para que aí passa o barquinho, passa o corpo do bombeiro, eu sei que passa um monte de gente, não, Deus vai me tirar daqui. Passa um monte de gente e acaba desencarnando. Aí chega reclamando com Deus, que Deus não, mas eu mandei o Senhor para me ajudar a resgatar. Eu fui umas 4 vezes, não foi, foi o barqueiro, foi o bombeiro, foi um monte de gente e você não quis. Então a intuição ali, o bom espírito soprou na nossa vida ali, ó. Opa, sei que está o caminho. E aí o que acontece? É o nosso livre-arbítrio. A ação depende da gente. A gente é inspirável. Ele levantou, reuniu as forças e foi. Mas ele entendeu, nossa, através da minha prece, da minha fé em Deus, que me orientou que eu chegasse onde eu precisava. E aí, alguém vai dizer o seguinte, mas disse, por que o bom espírito não lhe disse claramente, siga esse caminho e no fim encontrará os que têm necessidade? Por que não lhe apareceu para guiá-lo e sustentá-lo no abatimento? Dessa forma, teria convencido da intenção e da providência, primeiramente, para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e colocar à prova a confiança e submissão da sua vontade. Se chegasse o bom espírito e falasse para ele, rapaz, levanta daí, ali tem um lago ali. Qual que é o mérito dele? Nenhum. E muitas vezes quando a gente pede, a gente pede as coisas, a gente quer milagre. A gente quer que as coisas aconteçam no estralar de dedo. Só que a gente não quer que as coisas façam, e a gente não quer mudar, a gente não quer mudança. A gente acha que as coisas são instantâneas. E não é assim. É um processo, depende da gente fazer a mudança. Muitas vezes a gente sempre fala na casa espírita, a pessoa vem pela dor, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Muitas vezes já foi em vários outros lugares, outros tempos, e sempre com a promessa, vejo alguma coisa absurda, faça tal coisa, e muitas vezes, se não está no caso,
de falar um mês enganado, sei lá. E a pessoa chega no centro espírita, às vezes com às vezes a última esperança. O que pode acontecer? O que está acontecendo comigo? E aí a gente faz o acolhimento, a pessoa participa da palestra, a pessoa depois da palestra recebe o passe. Só que só isso é necessário? Não é. A gente precisa do quê? De uma readequação, a gente precisa ver o que está acontecendo com a gente. E é nessa hora que a gente começa a compreender realmente por que certas coisas acontecem com a gente. Eu costumo falar assim que o espiritismo é um caminho sem volta quando bem compreendido. Porque até então, vamos supor, aquela cortina ali, eu não sei o que tem lá naquela cortina, eu posso supor que tenha várias coisas lá. A partir do momento que eu fui lá, eu olhei aquela cortina e sei o que tem lá dentro, todo passo, o que eu disser que tem lá dentro é problema meu agora. Porque eu tenho a informação agora. E é isso que o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, faz. É nos trazer, nos orientar, nos mostrar o que está acontecendo com a gente. Qual é o rumo que a gente tem que fazer. Nos direcionar, que não existe milagre, existe a gente mudança de comportamento. Não é outra pessoa que eu tenho que mudar, meu problema não é o outro, o problema sou eu mesmo. É através da minha mudança que eu vou fazer com que o meu entorno, a minha família, como eu olho o outro, o meu irmão, eu vou ter um entendimento diferente das coisas. Então a mudança começa na gente. E para encerrar, eu li uma frase do Chico Xavier, linda aqui, que, como a gente leu num parágrafo, né? Que como diz a massa de Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará. Aí Chico nos fala o seguinte: nenhuma prece feita com a sinceridade fica sem respostas. Às vezes a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança das atitudes do próprio indivíduo. Essa é a mensagem de Chico. Então, meus irmãos, quando a gente for fazer as nossas preces, que a gente mantenha a paz, mantenha a calma. Não tem uma regra, não tem palavras bonitas, não tem que demorar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. É o sentimento. É tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que a gente está pedindo, aquela nossa intenção. Essa é a verdadeira prece que vai chegar a atingir aquilo que a gente quer. Sempre sabendo que quando as coisas não chegar aquilo que a gente pede, que não está na nossa vontade, nem é o tempo do nosso Pai. Assim seja.